E pelo nome você foi chamado, porque é um tratamento muito particular, porque Ele conhece a história da sua vida, Ele sabe quem você é, Ele conhece seus sonhos, seus anseios, seus objetivos, seus projetos, Ele sabe o potencial que você tem, Ele sabe as lutas que você passa, Ele reconhece os momentos críticos da sua existência. E é por isso que esse chamado é muito particular, é nominal. Deus não nos vê como um número identificador, como uma senha, como um código de barra, como um QR Code. Ele conhece a nossa alma, Ele vai no profundo do nosso ser, e isto vai levantando diante de nós a grandeza desse chamado, a importância dele, como Deus valoriza a cada um dos seus discípulos, a cada um daqueles a quem Ele chama, como Deus valoriza você. Você tem valor, como diz o cântico, o Espírito Santo habita em você. Deus valoriza tanto a você que resolveu dar um plus, mais valia você, fazendo morada no seu coração. Então guarde isso, é um chamado pessoal, mas é também um chamado que implica em pronta resolução. É pessoal, Deus chama. Estava passando ali na coletoria e disse: Levi, segue-me. E curiosamente, no verso 28 nós vemos: e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Acho que ele ouviu o coral atrás nessa hora cantando: tudo deixa, deixou tudo. É para deixar, é agora, é aqui e agora. Não dá para adiar, não dá para postergar, não dá para deixar para depois. Levi é paradigmático para nós nesse sentido, porque ele não deixou pouca coisa. Ele deixou um bom emprego, ele deixou uma boa renda, ele deixou um status quo, ele deixou um projeto que ele teria pela frente, e por detrás disso está também o deixar as questões domésticas, familiares. Ele deixou, ele prontamente resolveu seguir a Jesus. Exemplo semelhante a esse nós vemos na história de Abraão, quando da sua chamada, da sua vocação, lá em Gênesis 12. E nós lemos ali que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, vai para a tua parentela, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. E via de regra nós usamos esses 3 primeiros versículos de Gênesis para fazer uma mensagem bem objetiva sobre chamado de Deus. A gente precisa avançar um pouquinho mais para a primeira frase do versículo 4, quando em resposta ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim: e Abraão foi. Abraão poderia redarguir, contra-argumentar, Abraão poderia excusar-se, Abraão poderia pedir um tempo, mas a narrativa bíblica é muito instantânea. Ele é chamado e o texto diz: e ele foi. E nem sempre é assim conosco. Nós ficamos muito embevecidos de ser chamados personalizadamente pelo Senhor. O Senhor me conhece pelo nome, o Senhor sabe a minha história, o Senhor está me chamando. Mas a resolução demora, mas a tomada de iniciativa a gente vai deixando para depois. Eu diria que alguns fatores talvez concorram para isso. Me vem à mente pelo menos 3 deles. O primeiro deles a gente poderia dizer que são as realidades em redor, o contexto da nossa vida, que certamente tanto Levi como Abraão também tinham, mas eles superaram isso. Mas a gente sempre usa isso como argumento. Pastor, não está dando agora para a gente pegar mais firme no trabalho, para assumir aquele ministério, para engajar no oficialato, para ir plantar uma igreja, para ir fazer uma obra missionária não sei aonde, porque
esse lufa-lufa, esse corre-corre, são tantas coisas, tantas atividades, falta tempo para a gente. Então, os acontecimentos que estão ao redor da nossa vida conspiram para a gente dizer: mas Senhor, apesar de tudo isso, eu estou pronto. Levantar-se, deixar tudo e seguir Jesus. Uma outra realidade que também conspira é a nossa deficiência, ou as nossas deficiências, as nossas limitações, que, convenhamos, existem. Não somos perfeitos, somos falhos, claudicamos muito na nossa caminhada, deixamos a desejar. E então, diante de um desafio que Cristo coloca para nós, Ele diz: mas não estou preparado, não estou pronto, não tenho condições, sou muito diminuto, minha fé é pequena, não tenho possibilidade de fazer por causa da minha condição pessoal. Mas há uma terceira realidade, e essa então conspira demais. Para além das circunstâncias, das nossas limitações, há que se considerar também a nossa pecaminosidade. Quando agasalhamos no nosso coração o mal, quando as nossas intenções não são boas, quando permitimos que os nossos pecados, que foram cravados lá na cruz do Calvário pela obra redentora do Senhor Jesus, a gente vai lá de novo e busca, e passa a viver no pecado. E então a contradição se estabelece, e o chamado vem. Mas a voz do inimigo parece ser tão forte no nosso coração, seduzindo-nos, tentando-nos e afastando-nos de seguir a Jesus, esse chamado tão glorioso, tão abençoador. Mas de Levi aprendemos esta experiência. Ele prontamente, resolutamente, decisivamente tomou o rumo que Jesus lhe havia colocado. Jesus o chamou personalizadamente e ele prontamente respondeu a Jesus.